Olá, chegamos ao início de mais uma palestra incrível e agora você irá acompanhar o José Soares. Ele é engenheiro civil, técnico em segurança do trabalho e também sócio-diretor da Soares Engenharia. Ele tem uma grande experiência em realização de inspeções prediais e de identificação de manifestações patológicas. Então, nessa palestra, ele irá lhe mostrar quais são as principais manifestações patológicas identificadas em condomínios durante as suas inspeções. Então, eu acredito que seja um conhecimento muito importante e que você deve ter um papelzinho do seu lado com a caneta para anotar tudo que ele foi repassado. Então, agora com vocês, José Soares, do CONAPIC 2017. Olá, sejam bem-vindos ao Congresso Nacional de Patologias e Inovações nas Construções. Me chamo José Soares, sou engenheiro civil pela Universidade Federal do Ceará. Sou técnico e tecnólogo em eletromecânica pelo Centro de Ensino Tecnológico do Ceará, o CENTEC. Também eu tenho um técnico em segurança do trabalho, especialização em engenharia de produção, MBA em construção sustentável e estou concluindo especialização em engenharia diagnóstica, patologias e perícias na construção civil. Como profissional atuante, eu tenho 5 anos na Grendene Calçados de Sobral, 2 anos no grupo Votorantim Cimentos de Sobral, 4 anos na construtora Marquise, 1 ano na Cautec Engenharia, 1 ano na FIEC, Federação das Indústrias, e também trabalhei 1 ano na Espanha, onde eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio em engenharia civil. Trabalhei em uma empresa que registrava e corrigia manifestações patológicas em rodovias. Hoje eu sou fundador e diretor da Soares Engenharia, empresa essa que trabalha com construção, reforma, elaboração de projetos, elaboração de laudos, também realizamos perícias e trabalhamos com cursos e treinamentos na área da engenharia civil, elétrica, mecânica e segurança do trabalho. Hoje temos como tema do Congresso Nacional de Patologias e Inovações nas Construções o tema as principais manifestações patológicas identificadas em condomínio. Esse assunto é de fundamental importância quando falamos de segurança e estabilidade em edificações, pois as manifestações patológicas, quando não são tratadas, quando não são corrigidas, elas podem se transformar em algo mais crítico. Pode sair do grau de risco mínimo, partir para o médio e se tornar crítico. E se já está no estado crítico, pode acontecer até o desabamento ou algo mais sério. Então, é de fundamental importância os usuários, os administradores, os gestores das edificações, elaborar um plano de manutenção a fim de corrigir de forma preventiva qualquer manifestação patológica ali em sua edificação. Nós temos aqui algumas manchetes que retratam a importância que se tem de realizar uma obra com acompanhamento técnico de um profissional qualificado e registrado no seu devido conselho. Aqui nós temos uma manchete que fala: crianças morrem em desabamento de loja no centro de Fortaleza. O prédio passava por uma reforma de forma irregular, pois não possuía registro e acompanhamento de engenheiro, e acabou sendo realizado uma reforma, não colocando os procedimentos de segurança, certo? Dentre eles, o correto escoramento de uma laje, e aí a laje veio a desabar, matando 2 crianças. Nós temos aqui um outro caso, laje desaba e deixa um operário gravemente ferido em Fortaleza. Após uma laje no subsolo de um prédio em construção desabar na manhã do dia 29 de junho, foi verificado que algum procedimento de segurança não foi adotado. Aqui nós temos uma varanda em reforma
num edifício em Fortaleza, desaba e mata 2 pessoas. Então, tudo isso, o que tem em comum? Nós temos vítimas. Nós temos a falta, certo? Em alguns momentos, da atuação de um profissional qualificado, um engenheiro, um arquiteto, de um técnico, ou qualquer outro profissional que possa acrescentar, trabalhando com a metodologia de trabalho segura, certo? Visando não somente a produtividade, a qualidade, mas analisando tudo que está no entorno daquela edificação a ser corrigida, a ser reformada, a ser construída. O que a gente vê aqui são acidentes, incidentes. Acidentes que realmente geram vítimas, sejam fatais ou não fatais. Incidentes foram momentos que, por algum descuido, quase aconteceu um acidente, quase aconteceu uma lesão. Então, as principais manifestações que iremos apresentar agora, na área civil, depois vamos apresentar na área elétrica, mecânica, entre outros setores, elas são do tipo endógenas e exógenas. Endógenas são manifestações patológicas quando acontece por um erro na execução, um erro na utilização de um material inadequado ou um erro no projeto. Já as manifestações exógenas são manifestações patológicas provocadas por um meio externo, por meio de terceiros. Eu vou dar um exemplo. Você faz a impermeabilização de uma laje e naquele momento você garante que foi perfeitamente feita a impermeabilização. Faz um teste de estanqueidade, passa ali 72 horas. Depois você verifica que realmente houve estanqueidade da água. Libera para a execução de um piso, do contrapiso, enfim. E aí, após entregar o serviço, uma outra pessoa chega, um terceiro, e faz a instalação dos ar-condicionados, onde os condensadores ficam sobre essa laje e ele simplesmente fixa na laje os condensadores. Naquele momento ele pode estar furando a manta e depois ele não faz a impermeabilização no entorno dos parafusos ou que seja ali empregado. Amanhã ou depois começa a ter infiltrações e você vai verificar. Então, foi diagnosticado que, por motivo de ter furado a laje da fixação desse condensador, houve a infiltração. Então, isso é um tipo de manifestação exógena, causada por terceiros. Aqui nós temos um exemplo de varandas com fissuras, rachaduras, todas elas com maior gravidade nesse setor. Isso é um prédio aqui em Fortaleza. E antes, aqui existia jardineiras. E essas jardineiras, por não estarem impermeabilizadas, ocasionaram infiltrações. Logo em seguida, houve a oxidação da armadura, certo? Perdendo resistência à laje e começando o desplacamento da mesma. Será que isso aqui poderia ter sido evitado? Com certeza, se houvesse um plano de manutenção preventivo, se houvesse manutenção corretiva, isso aqui poderia não estar dessa forma. Poderia estar com marcas de infiltrações e o gestor desse condomínio ter logo interferido, analisando como estava a vida útil da impermeabilização e planejando, certo, a troca dessa manta, essa manta asfáltica. Aqui nós temos também, desse mesmo condomínio, a retirada do cobrimento desse pilar para analisar a sua armadura. Já que aqui existia uma jardineira e como essa jardineira na lateral não estava impermeabilizada,
Houve também o contato da água com a armadura. Nós temos aqui em uma outra edificação fissuras ao longo de uma viga e que foram ocasionadas por infiltrações. Aqui em cima nós temos um banheiro. Esse banheiro provavelmente não está impermeabilizado. E aí a água entrou em contato com o concreto, chegando à armadura e ocasionou a oxidação da armadura, fazendo com que abrisse essas fissuras. No entanto, quando você for corrigir essas manifestações, é interessante primeiro eliminar a causa para depois corrigir o que está sendo visível. Aqui nós temos um pilar em uma outra edificação que, através dessa abertura do revestimento cerâmico, foi retirado o revestimento cerâmico para analisar como estava por trás do revestimento cerâmico. E foi identificado que o ferro aqui já não mais existia em alguns locais. A mesma já tinha até passado por manutenção. Aqui a gente vê um reboco junto com o concreto, trabalhando de forma diferentes, onde provavelmente esse ferro não foi tratado e veio novamente a aparecer a manifestação patológica. Aqui nós temos um banheiro que também apresentava infiltrações na laje inferior e que, ao quebrar o piso para verificar como estavam as instalações e a impermeabilização do mesmo, foi constatado que o mesmo possui ainda, do tempo da laje rebaixada, onde tinha aplicação de entulho para dar a altura adequada e assim ser colocado o contrapiso e o piso. Então foi visto que as tubulações já estavam comprometidas, foi trocada as tubulações, foi retirado todo esse entulho, e aí foi, na instalação de novas tubulações, foi colocado placas de isopor substituindo esse entulho, para ter um peso menor sobre a laje, reduzindo assim o peso. E depois foi colocado o contrapiso e aplicado o revestimento cerâmico. Temos aqui a falta de manutenção na mão francesa dos condensadores em fachada, que através dessa falta de manutenção periódica, houve a quebra da mão francesa e a unidade condensadora veio cair. Aqui nós temos uma senhora, dona do apartamento, tentando impedir a queda do condensador embaixo, lá no térreo. Tudo isso que a gente está mostrando pode ser evitado quando se tem a mudança da cultura das pessoas. A gente vê que quando compramos um carro, nós saímos daquela concessionária ou daquele ponto comercial que vendeu o carro, sabendo que a cada 10 mil quilômetros, aquele óleo deve ser trocado para garantir o perfeito funcionamento do motor. Quando você compra um apartamento, uma casa, uma edificação, você tem prazos de garantia a serem respeitados, como assim você vê num carro. No entanto, na edificação, são poucos que levam isso a sério. Acham que é só utilizar e que se der algum problema está dentro da garantia. Só que a garantia, ela só vai ser dada se realmente você estiver utilizando aquele bem de forma adequada. Do mesmo jeito no carro, se você não trocar o óleo nos intervalos de tempo planejado pelaquela concessionária, pelaquela empresa, você perde a garantia. Por que não termos o mesmo comprometimento quando temos um carro, uma moto, na realização de suas manutenções? O carro, ele recebe manutenção preventiva, quando você tem ali, a cada 10 mil quilômetros, a troca do óleo.
Você recebe a manutenção corretiva. Quando você percebe algum barulho estranho, você já leva na oficina. Na edificação, você vê aparente ali no pilar uma fissura, uma rachadura, uma fenda, e você não leva aquele pilar na oficina. Você não chama um profissional para verificar qual o problema. No carro, nós temos também a manutenção preditiva. Quando você para num posto, que o bombeiro pede para analisar o seu óleo. Posso dar uma olhada no óleo do seu carro? Às vezes, mesmo você falando que está com um mês que trocou, que ainda está dentro do prazo, ele quer dar uma olhada no óleo. E após verificar a viscosidade desse óleo, ele fala, realmente o seu óleo está em boas condições de utilização. Isso nada mais é do que a manutenção preditiva, análise de fatos e dados. Por que não fazer também, nas edificações, monitoramento de um motor, monitoramento da iluminação externa, de um transformador, de um gerador e assim por diante. Aqui outros pilares também com o mesmo problema, desplacamento do revestimento cerâmico. Nós temos aqui também boa parte das coberturas. Quando se vai ter o acesso à caixa d'água, não temos guarda-corpo marinheiro, protegendo assim a integridade física daquela pessoa que vai até o topo dessa edificação. Nós temos aqui oxidação nos degraus ou até mesmo desplacamento do degrau, ocasionando assim um risco para a pessoa que vai realizar alguma manutenção nessa caixa d'água. Temos embaixo da caixa d'água marcas de infiltrações ocasionadas pela falta de manutenção na impermeabilização da mesma. Aqui nós temos a armadura exposta, muito visto isso nas edificações, nos condomínios. Isso aqui pode ser o quê? Baixo cobrimento do concreto. Pode ser uma infiltração por falta de impermeabilização nessa laje. Aqui em cima é uma caixa d'água. Se não fosse uma caixa d'água, fosse talvez um banheiro sobre essa laje. Poderia ser também uma tubulação furada, danificada, que estivesse ocasionando essa infiltração. Então cabe a você, usuário, gestor, síndico, proprietário, ter mais atenção nessas manifestações patológicas, que todos os condomínios, sejam elas em pequenas ou grandes quantidades, sempre estão ali presentes. É necessário corrigir desde cedo, para evitar que elas se proliferem. Aqui nós temos uma calha com marcas de infiltrações, pode ter ocasionado uma impermeabilização aqui ineficiente, ou até mesmo a falta dela. Pode ter sido obstrução da calha, ou até mesmo a capacidade da calha em relação à demanda não corresponder. Temos aqui outra situação, lajes, com desplacamento do concreto, apresentando uma ferragem, alguns pontos já rompidos, também foi por falta de impermeabilização. Aqui outro caso mais sério. Temos aqui uma situação de uma casa que a mesma sofreu um recalque e após a gente avaliar, foi identificado que o concreto foi construído sobre alvenaria cerâmica. As fundações da casa para receber esse duplex, aqui na localização do pilar, não tinha fundação, apenas revestimento, o tijolo cerâmico. Aqui nós temos uma situação, o banheiro teve um vazamento e ele não colocou o revestimento cerâmico, apenas rebocou e tracejou aqui com a colher, formando aqui como se fosse um revestimento cerâmico. Esteticamente ficou feio.
Outra situação que a inspeção, ela proporciona isso. Todas essas manifestações patológicas, elas podem ser apresentadas em uma inspeção predial. E aqui foi uma situação, certo? Houve uma inspeção predial nessa casa, após a proprietária, depois de ter dedetizado essa casa, novamente aparecer escorpiões, aranhas. Então nós fomos chamados para avaliar, também existiam algumas fissuras. Tiramos o rodapé e foi verificado um espaço vazio. E aí fizemos uma avaliação em toda a casa. Em outros locais esses espaços estavam bem maiores. E foi constatado que a casa estava sofrendo um recalque. Aqui marcas de umidade nessa fachada. Aqui também, por falta de impermeabilização, você tem uma cozinha, uma área de serviço. Ela é lavada. Às vezes a pessoa lava sem saber se aquela laje está impermeabilizada. E aí acontece isso, esse tipo de manifestação patológica. Aqui, desplacamento da pintura, marcas de infiltrações ocasionadas por uma fachada que está com alguns desplacamentos no revestimento cerâmico, que não só afeta o ambiente interno, mas afeta também a estética e a segurança das áreas de uso comum, porque a qualquer hora um revestimento desse cerâmico pode cair e atingir alguém. Aqui marcas de infiltrações em uma varanda. Aqui uma caixa d'água também ocasionadas as manifestações por falta de impermeabilização. Chegou a comprometer os pilares, as vigas de amarração. Aqui nós temos manutenções realizadas, mas faltou aqui o preenchimento de alguns trechos nessa laje. Então ficaram bexigas, ficaram alguns furos. Aqui também recalque no térreo desse prédio. Aqui nós temos a presença da manta asfáltica, mas sem a devida proteção. Marcas de infiltrações nesse subsolo, aqui também, ocasionadas pela piscina. Aqui quando você está lavando o espaço, pode estar jorrando água na parede, acontece também o desplacamento da pintura. Chapim, certo? É uma situação que deve ser dada a devida atenção. O chapim que fica sobre o platibanda, ele precisa de manutenção. Ele precisa ser avaliado se possui fissuras, rachaduras, ou até mesmo já esteja quebrado, para ser feita a troca de imediato. Então, nesse caso, o que acontece é, o chapim ele não recebe nenhuma impermeabilização, a água, né, durante o período chuvoso vai infiltrando, existe a armadura dentro do mesmo, essa armadura sofre uma oxidação e acontece o que? As fissuras, rachaduras, a quebra, certo? O desplacamento do mesmo. Aqui nós temos uma cobertura, telhas de amianto ou de fibrocimento, que já possuem a sua fixação com alto grau de oxidação. Temos algumas fissuras que podem ser ocasionadas quando alguém sobe no telhado para trocar uma antena, instalar uma antena ou qualquer outra coisa e não pisa sobre as telhas de forma correta. Pode ter sido ocasionada pela própria fixação desse parafuso, talvez de forma errada, acabou gerando fissuras. Então, o telhado, ele serve para proteger a laje quando ela não está impermeabilizada. E se esse telhado não tiver revisão, manutenção, trocas das telhas danificadas, quebradas, fissuradas, vai gerar futuras manifestações patológicas.
Nós temos aqui um piso do estacionamento com recalque, gerando aqui o acúmulo de água. Fissuras ao longo de uma viga, no encontro da viga com a alvenaria dessa cobertura. Marcas de infiltrações no subsolo. O aparecimento aqui também da armadura. Aqui nós temos uma laje de uma varanda com marcas de infiltrações, desplacamento do seu revestimento também, comprometendo assim a segurança da própria laje. Aqui embaixo de um banheiro, armaduras expostas, marcas de infiltrações ocasionadas também pela falta de impermeabilização. Desplacamento do concreto, ocasionado também por infiltrações. Desplacamento do revestimento cerâmico. Quando se tem uma situação assim, em um condomínio, em edificação, de imediato aconselho sinalizar toda a área para que ninguém venha passar por baixo. É interessante também fazer um teste de percussão, mapeando todos os revestimentos cerâmicos que possam vir a se desplacar, como também mapear as áreas que faltam rejunte e assim elaborar o plano de manutenção, trocar as que estão comprometidas ou trocar todas as cerâmicas dessa fachada. Se faz também um teste de arrancamento, vou citar somente esses dois testes, de arrancamento para verificar o motivo desse desplacamento, se foi problema no emboço, no reboco, problema na argamassa colante, problema até mesmo no próprio revestimento cerâmico. Fissuras no muro, desplacamento de pintura, fissuras em todo o trajeto do muro, rachaduras, telhas quebradas em estacionamento, caixas de ar-condicionado, que também é outro problema muito visto em condomínios. Essas caixas de ar-condicionado que nunca sofrem manutenções preventivas ou até mesmo corretivas, com marcas de infiltrações, desplacamento do concreto, armaduras expostas, e para completar a instalação de um condensador sobre a mesma. Ou seja, a caixa já está em péssimas condições de utilização, está correndo o risco de cair, de quebrar algum pedaço aqui e atingir alguém. E é feito a instalação de forma incorreta sobre a caixa d'água, a caixa de ar-condicionado. Fissuras no pilar, também ocasionada por algumas infiltrações. Nós temos um shaft aqui, fissuras, outra laje aqui com a armadura exposta. Aqui nós tínhamos, melhor dizendo, uma junta de dilatação térmica que foi fechada. Alguém no condomínio achou que isso talvez fosse uma rachadura e fechou a junta, pedindo assim a movimentação. Então, tudo isso que foi apresentado no setor civil são algumas das manifestações mais encontradas em condomínios. Essas manifestações foram identificadas através de uma inspeção predial. A inspeção predial nada mais é do que o raio-x daquela edificação, apresentando as manifestações patológicas ali presentes, registrando o grau de risco de cada uma, a localização, sugerindo intervenções, analisando a causa e entre outras variáveis, para que o gestor elabore, junto com o engenheiro ou arquiteto que ali fez o laudo, elabore um plano de manutenção a corrigir todas essas manifestações. No setor elétrico, nós temos aqui a presença de antenas na cobertura de um prédio,
com as instalações expostas e de forma desorganizada. Está acontecendo muito hoje, instalação de antenas, dentre outras coisas, que o prédio não tem a capacidade de receber. Porque antes não existia internet, né? E aí não tinha a necessidade de passar cabos, não existia outros meios tecnológicos que hoje julgamos necessário ter tubulações reserva para a passagem dessas instalações, e aí fica de forma desorganizada. Aqui nós temos um quadro elétrico com barramento exposto, tá certo? Também o quadro, por ser metálico, ele deveria estar aterrado, não está. Não temos a identificação, o esquema unifilado das instalações. Outro quadro desconforme com as normas de segurança. Aqui um painel do elevador, com as instalações expostas, sem proteção. Temos um motor elétrico aqui, com as instalações também expostas, né, de forma desconforme com a NR10, com a NBR 5410, certo? Temos aqui cabos desse ar-condicionado sem a proteção mecânica, certo? Cabos que estão expostos. Um quadro elétrico residencial sem o aterramento da carcaça metálica, sem a identificação dos disjuntores, sem um DR, um disjuntor residual contra fuga de corrente, sem um esquema unifilar, mostrando como se dá a ligação desse quadro. E aqui nada impede desses disjuntores não estarem corretamente dimensionados para atender a demanda atual. Temos ainda fios e não cabos, como atualmente se emprega nas instalações elétricas. Então esse quadro aqui está totalmente desconforme, precisando de uma intervenção o mais rápido possível. Temos aqui um outro quadro, certo? Ele não é metálico, mas também está desconforme. Falta a devida identificação, esquema unifilar, certo? Entre outras coisas, para garantir a segurança e o perfeito funcionamento do mesmo. Temos um outro quadro aqui desconforme, CFTV. Nós temos um fundo de madeira e a instalação de tomadas, certo? É um risco que se tiver algum arco aqui, esse material por ser de fácil combustão, pode pegar fogo aqui em tudo. Também está bastante desorganizado. Aqui na parte da escada falta a iluminação de emergência. Aqui nós temos uma luminária, certo? Fora da laje, com as instalações aparentes. Aqui outra situação, bastante encontrada nos condomínios. Aqui quadros desorganizados, sem a devida identificação. Aqui uma outra situação, a gente vê contactor, certo, sendo ligado, dentro de um quadro, certo? Um quadro esse desconforme, porque aqui é um pote de sorvete, que ao ser esvaziado foi utilizado como quadro elétrico. Aqui nós temos a instalação de um chuveiro, que também está totalmente desconforme, pois nós temos aqui um plug de uso geral, que ele suporta até 10 amperes. Nós temos uma tomada de uso geral, que também só suporta até 10 amperes. E nós temos um cabo totalmente desconforme com a corrente a corrente de trabalho desse chuveiro elétrico. Além das instalações estarem aparentes. Então o correto era a instalação embutida, certo? Nada de plug macho, plug fêmea, enfim, o que fosse. Está totalmente embutida. Se houver a instalação de um interruptor, que esse interruptor esteja fora do box,
com a distância mínima de 60 centímetros. Recomenda-se também que esse chuveiro elétrico seja blindado e que possua um circuito independente, um circuito só para ele, com seu próprio disjuntor, com seu DR, contra fuga de corrente, e assim garantir um perfeito funcionamento. Nós temos um outro quadro aqui como exemplo, está totalmente desconforme, conforme eu já falei nos outros quadros. E aqui, setor contra incêndio, com algumas manifestações que a gente vê. A situação desse extintor. O extintor está com corrosão. A pressão aqui está um pouco abaixo. Nesse caso, tem que verificar a última recarga, se está no prazo certo de validade. Tudo isso é importante. Sua demarcação de 1 metro por 1 metro embaixo dele. A placa de sinalização aqui em cima do extintor. E é interessante o condomínio treinar pessoas que possam ajudar em um caso de emergência. Aqui a falta da placa de identificação. Mangueira, certo? Desse hidrante aqui, furada, certo? Aqui as conexões com corrosão, né? Oxidação. Então aqui está totalmente desconforme, não tem nem condições de uso. Veja esse outro caso. Aqui nesse hidrante falta o teste hidrostático, também está conectado, recomenda-se que não se conecte. A forma que está dobrada está correta, tá certo? É necessária a chave estosa aqui, que não tem. O esguincho está presente. Aqui nós temos também oxidação, certo? Os chuveiros automáticos, os sprinklers. Nós temos aqui nesse apartamento a instalação de um botijão. Por questão de segurança não é mais permitido. O gás tem que ser canalizado até o apartamento. Tem que ter uma central, certo? Um pouco distante da edificação. Anualmente recomenda-se que seja feito um laudo e o teste de estanqueidade do gás. Aqui nós temos uma tubulação de gás, certo? Um material ferro, que também não é mais recomendado. Deveria ser aqui pelo menos uma tubulação de cobre, que é o adequado. Na área hidráulica, nós temos algumas válvulas de redução de pressão e entre outras coisas que estão em péssimas condições de uso, presença de oxidação, estão quebradas, travadas. Nós temos a instalação de um quadro elétrico próximo à instalação hidráulica, onde essa instalação hidráulica ela faz todo um percurso desnecessário, ocasionando aqui a perda de pressão, certo? Nessa tubulação. Em caso de manutenção aqui, deveria verificar um trajeto mais adequado. Temos aqui outras válvulas reguladoras de pressão e registros que precisam de manutenção. Na área mecânica, nós temos aqui algumas unidades de refrigeração com ferrugem em sua estrutura, né, oxidação, cabos expostos, cortados. Temos deficiência aqui na tubulação, pois não está corretamente protegida, perdendo calor. Nós temos aqui esse motor elétrico com oxidação, com cabos expostos. Aqui sem a devida proteção das partes rotativas, podendo assim ocasionar um acidente. Está aqui a tampa de proteção do motor. Os elevadores é necessário inspecionar o poço para ver como é que está a área civil, as vigas, os pilares que fazem parte desse fosso.
É necessário ver a frenagem, certo? O plano de manutenção desse elevador. Todo mês é interessante ter uma equipe especializada na manutenção dos elevadores. Nós temos aqui na casa de máquinas, né, um quadro sem a proteção, com as partes móveis desprotegidas, conforme a NR12. Temos aqui outro quadro desprotegido também na casa de máquinas. Aqui na cobertura da casa de máquinas, né, no fosso do elevador, armadura exposta, marcas de infiltrações. Aqui nós temos uma escada, né, que dá acesso aqui à caixa d'água. Acima de 2 metros de altura é importante ter a proteção da escada, o guarda-corpo marinheiro. E aqui a questão dos para-raios, né, que também precisam de manutenção. Nós temos esticadores com oxidação. Nós temos às vezes o Franklin quebrado. O relé da iluminação aérea também danificado, as lâmpadas queimadas. Olha a situação aqui dessa fotocélula, né, totalmente danificada, a oxidação aqui nos esticadores. Enfim, tudo isso, pessoal, são manifestações patológicas que podem ser evitadas, que podem ser corrigidas num intervalo de tempo menor. Cabe você, usuário, administrador, proprietário da sua edificação, elaborar um plano de manutenção, elaborar um laudo de inspeção predial, e assim poder registrar, mapear todas essas desconformidades presentes. Cabe você contratar uma equipe especializada para dar manutenção no grupo gerador, no para-raio, nos elevadores, nas bombas, e entre outros dispositivos que fazem parte do funcionamento de sua edificação. Assim, além de você garantir a segurança, a estabilidade da sua edificação, você vai garantir a conservação. Então, desde já, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto de tão grande importância para todos. E aqui fica o meu contato para qualquer dúvida. DDD 85 99721 1039 ou 98960 7802. Deixo o meu e-mail soares@soaresengenharia.org e deixo o site da nossa empresa Soares Engenharia, www.soaresengenharia.org. Muito obrigado. Olá, chegamos ao final de mais uma palestra incrível. E o que você achou? Manda a sua opinião pra gente, eu quero saber o que você está achando do Congresso. Eu tenho certeza que o que você acabou de aprender aqui ainda irá te ajudar a se destacar na sua profissão. Então, se você realmente quer dar um salto na sua carreira e se destacar no mercado, eu convido você a conhecer o Acesso Ouro do CONAPIC. Nele, você terá a oportunidade de reassistir quantas vezes você quiser e aonde você quiser todas as palestras incríveis que nós disponibilizamos no CONAPIC. Além disso, você terá acesso a um certificado de participação e a bônus exclusivos que nós preparamos para você, que vão te ajudar a você compreender e se aprofundar em cada tema do Congresso. Daqui a um ano, você vai ter desejado começar hoje. Então, eu te vejo na próxima palestra.